Bom, eu agradeço as minhas amigas do grupo, Ana, Nelo, a Lu, a Sinara, a Leia, a Ana Paz, a Vanderleia, o Mauro, o Varride, o Mozen, o Marco, o João Davi, meus filhos, pela contribuição nesta exposição que a gente vai fazer. Vocês já perceberam que a emoção é muita, a idade nem tanto, mas a memória falha. Então, estou aqui com a minha colinha, não tem jeito. Então, esta reunião é um pequeno carinho e singela homenagem de nosso grupo Roxinol Canta a todas as mulheres. Este grupo é fruto das alternativas que esta pandemia nos deu, uma alternativa de comunicação. E tem nos proporcionado reencontrar velhos amigos, fazer novos amigos. Então, tornou-se um grupo de encontros muito especiais, como este hoje aqui, por exemplo. Normalmente são estudos de aprofundamento em temas de interesse. Mas hoje é um resgate, uma evocação, como diz o Marco, com a dica para quem quiser pesquisar mais profundamente sobre as histórias que aqui serão apresentadas. Acima de tudo, é uma celebração. Vamos falar de feitos bons, mas também a gente vai ouvir momentos assim muito tristes que aconteceram com as mulheres no mundo. Excepcionais. Mulheres excepcionais. Não é uma doutrina, uma fala de doutrina religiosa, embora todo mundo aqui sabe que eu sou Bahá'í, que esse grupo é um grupo de inspiração Bahá'í, mas não é de doutrinação, nem de convicção político-partidária. A bandeira é o melhor para a humanidade e uma humanidade melhor. Estamos na véspera do Dia das Mulheres, Dia Internacional, segunda-feira, dia 8. Na véspera do aniversário da dona Jamila, e um dia após o aniversário da dona Camila, e hoje exatamente seria o aniversário de nascimento da Janice. É uma data muito importante essa do Dia das Mulheres, que precisará ser lembrada até que essa questão da desigualdade, preconceito e injustiça contra metade da população do mundo esteja sanada. Assim como tantas outras datas ainda necessárias para nos lembrar que a injustiça, a desigualdade, o preconceito teimam em persistir. Eu particularmente penso que já era tempo suficiente. Há quantos milhões de anos estamos na Terra como seres humanos, né? A gente já deveria ter superado esse estado de coisas. Mas é uma dinâmica tanto individual quanto coletiva, então é um processo e ele é demorado, né? Embora eu confesso, tem hora que eu falo, Deus, pelo amor de Deus, bota a mão aí, dá uma mexida direita e arruma esse negócio, porque eu já não aguento mais. Ver a injustiça. Viver, sim, amo. É um dia a gente precisa, nós estamos vivendo uma nova era e a gente precisa estar atento a esses dias que a gente vive. Somos privilegiados em viver este dia nesta era. É um dia a dia sem descanso, no entanto, com alegria e esperança de que não passaremos por aqui em vão, pois somos partícipes de uma história humana terrena que muitos do passado invejariam e ansiariam por viver. Somos flores do mesmo jardim. Hoje, aqui as mulheres são celebradas e resgatadas para um lugar de fala muito próprio delas, de cada uma. São muitas as flores para vislumbrar. Eu peço licença para comparar-nos com a flor do cacto, com o cacto em si. O cacto enfrenta seus espinhos, mas oferece flor. E assim são as mulheres como o cacto, resistentes, resilientes, se defendem, reagem diante de tantos espinhos e tantas adversidades, porém com a beleza de uma flor.
Mais adiante, a hora que fechar a tela, vocês vão, ou lá atrás, no slide, tinha uma flor no cantinho, é uma flor de cacto, e um passarinho, que é o rouxinol. Esta flor, por que que eu coloquei? Porque esta flor, este cacto, foi cultivado por minha mãe por muitos anos. E ele continua a florir, pelo cuidado de seus filhos, mesmo ela já tendo feito seu passamento há algum tempo. E o rouxinol, este passarinho, é o símbolo do nosso grupo. E ele vem embalando o canto do rouxinol do paraíso, vem embalando os eventos, os avanços, a coragem das mulheres, desde a metade do século XIX para cá. Muitas não perceberam o porquê, mas eu, particularmente, acho que tem a ver. De qualquer forma, fazemos e farão. E o rouxinol vai continuar a embalar o nosso canto, com o seu canto. Mas esta comparação eu compartilho com vocês, homens, também. Pelo menos os que estão aqui, que a gente está vendo nessa tela, também oferecem flores, também exalam seus perfumes e também nos embalam com seus cantos. Caminhando na mesma direção. A humanidade é como uma ave com duas asas. Uma asa é a mulher e a outra é o homem. Enquanto as duas asas não forem impulsionadas com o mesmo vigor, a ave não poderá alçar voo. Abdu'l-Bahá. A força da mulher é própria, assim como a força masculina. Somos seres humanos dotados de natureza material, espiritual, feminina e masculina. Sabemos que juntos, em cooperação, podemos construir uma nova humanidade, com base no amor, na justiça, na equidade. E esta força do amor nos impulsiona. Desconfiamos que tudo está posto. Os raios divinos derramam luz e calor sobre todos os seres humanos, assim como recebemos o calor e a luz do sol. E então tudo pode acontecer. Temos ciência dos avanços e mudanças que a humanidade experimentou nesses 3 séculos. E neste contexto, vamos encontrar o lugar das mulheres. Em que lugar está a mulher no mundo? Ela está na religião, nas artes, na ciência, na música, na educação, na saúde, na política, na economia, no esporte, no empreendedorismo, na tecnologia, no lar, como mãe, como avó, na literatura, como irmã, no movimento feminista, como cônjuge, como filha, como amiga, como tia. Enfim, onde ela quiser estar. E ela está também pela força do amor. Que poder é o amor? É a mais admirável, a maior de todas as forças existentes. O amor dá vida aos inanimados, acende a flama no coração dos indiferentes, leva esperança aos desesperados e alegra o coração dos tristes. Neste mundo não há realmente poder maior que o amor. Quando a chama do amor lhe abrasa o coração, o ser humano se dispõe a sacrificar tudo, mesmo a vida. Abdu'l-Bahá. Obrigada, Thaís. O sol do mundo da criação brilha sobre as almas, ilumina os pensamentos e os corações, e dá-se início a uma nova vida, e um progresso extraordinário ocorre. Nossa potencialidade
também pode se manifestar. E, a meu ver, estas mulheres escolheram fazer. Agora vamos ouvir a leitura. O lugar onde a mulher está, com a Graziella, direto da Irlanda. E depois, em sequência, uma poesia com a Jamila, direto de Ribeirão Preto, assim como foi Thaís. Por favor, Graziella. O lugar onde a mulher está. As mulheres caminham lado a lado com os homens. Em nenhum movimento serão deixadas para trás. Seus direitos são iguais em grau aos dos homens. Em tudo atingirão tal nível que lhes será destinada a mais alta posição no mundo e participarão em todas as atividades. Ficai certas. Não considereis as condições atuais. No futuro não distante, o mundo das mulheres tornar-se-á inteiramente refulgente e glorioso. Na época das eleições, o direito de voto das mulheres é inalienável e é questão irrefutável e incontrovertida a admissão das mulheres em todos os departamentos humanos. Ninguém pode impedir isso, nem retardá-lo. Abdul-Bahá. Um lugar de poesia. Eu sou aquela mulher a que o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta. Recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos e ser otimista. Creio na força imanente que vai gerando a família humana, numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana, na superação dos erros e angústias do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher tudo fácil. Antes acreditar do que duvidar. Cora Coralina. Na sequência, a gente terá 3 slides, onde aparecerão nomes de muitas mulheres que a gente recolheu, como de início eu falei, com a colaboração dos amigos do grupo, e está em ordem alfabética, e eu gostaria que cada uma de vocês se encontrasse. Vamos nos encontrar nessa lista, é pequena. Finalmente, nós vamos começar a falar de algumas delas. Poucas, porque não dá para falar para todo mundo, mas tem referência para todas elas, e quem quiser depois pode buscar. Por favor, João Davi. Time will but brighten her glory, ages will sing of her fame. Herald of women's new station, in Baha'u'llah's era she came, rending the veil asunder. Tahiri is her name. Aqui em cima, a casa onde Tahiri nasceu, em Qazvin. Aqui à esquerda, um desenho, né, sobre o momento em que ela tirou o véu na conferência de Badast. E aqui embaixo, a casa-prisão, onde ela viveu seus últimos dias, e daí foi para o martírio. Próximo, João Davi. Esta é uma pintura sobre Tahiri. Ela também era uma mulher linda em todos os sentidos. Seu nome era Fatime Baragani, mas é conhecida no mundo como Tahiri. Tahiri significa a pura. Ela, desde criança, foi muito especial. Então, na família, ela era chamada como Zahrin Taj, coroa de ouro.
e ela também era conhecida como Curratolém, consolo dos olhos. Foi a 10ª letra do vivente. São 18 letras do vivente, aqueles abnegados que reuniram-se na conferência de Badajoz, no forte de Tabarsi, para proclamar, lutar e organizar uma defesa do Bab, que estava aprisionado, que foi aquele que iniciou esta nova mensagem para esta nova era. Tahirih, neste evento, ela rompeu com os véus da opressão e da ignorância do passado. Literalmente, ela retirou os véus. Naquela época e até hoje ainda muitas mulheres só podem mostrar os olhos em público, ela tirou o véu e claro que houve uma grande comoção, mas ela tomou essa coragem e o fez. E aí ela dizia que os caminhos beligerantes sejam banidos do mundo. Deixe que a justiça em toda parte estenda o seu tapete, que a amizade e o antigo ódio se reconciliem, que o amor cresça da semente do amor que semeamos. Isso lá em 1848. Junto a Tahirih sempre viveu Bibi Kushak. Bibi Kushak é irmã de Mullah Hossein, título dado a ela, A Folha do Paraíso por Bahá'u'lláh, e ela foi companheira de viagem a Tahirih, e elas juntas caminharam pelo Iraque, pela Pérsia toda, buscando os autores desta nova mensagem, desta nova era na qual elas acreditavam. E Bibi Kushak foi muito firme, continuou até a sua morte, que foi bem mais para frente, a ensinar esta nova causa, mesmo após a morte do seu irmão, Mullah Hossein, e de Tahirih. Tahirih, temos também nessa época Khadij Begum, que foi a companheira eterna do Bab. Ela viveu, teve um filho que já morreu muito bebezinho com o Bab, mas foi firme, mesmo após o martírio de seu marido Bab, até a morte, ela continuou também disseminando essa nova causa. E a mãe santa, a mãe de Bahá'u'lláh, Khadij Hanum. E Tahirih, indo para o seu martírio, ela virou para o seu algoz e disse: você pode matar-me quando quiser, mas não pode impedir a emancipação das mulheres. Tem uma vasta literatura sobre Tahirih, eu convido todas as mulheres a conhecerem esta magnífica, esplendorosa, nossa musa inspiradora. A gente a considera a primeira feminista desta nova era. Temos também, nós conhecemos na história uma Joana d'Arc, mas nós, Bahá'ís, consideramos que temos uma Joana d'Arc também, uma menina de 16 anos, uma camponesa, a lendária donzela mártir de Zanjan, Zeinab. Este não era o seu nome, esse nome era do seu pai. Ela viveu de 16 anos, de 1834 a 1850. Ela soube também dessa nova revelação, o seu pai morreu também por isso. Ela aceitou e ela se juntou aos conflagrados no forte de Ali Mardan Khan, em Zanjan, no Irã, para lutar por esta causa, pela libertação das mulheres, pela libertação do mundo, para o rompimento dos véus da ignorância, do passado, do preconceito, da injustiça, da opressão. A luta que elas enfrentaram não foi pouca, mas elas enfrentaram. Ela não tinha mais família, mais irmãos, e naquela época, claro, mulher não podia participar de guerras, hoje também não. Mas juntaram-se a ela nada menos que 3.000 mulheres e crianças neste forte, nessa batalha. Aí um dos organizadores desse movimento disse a ela que ela não podia. Então ela vestiu-se, esta é uma foto atribuída a ela,
ela vestiu-se de homem e disse para ele assim: nesta dispensação, as ilusões e os véus do passado são rasgados. Emita seu julgamento de acordo. Se você acredita nesta nova era, rasgue os véus do passado também. Também tivemos Tuba Hanum, irmã de um dos mártires de Yazd, também Varga, e ela foi penalizada em conduzir. Então, isso aqui também é uma pintura, um desenho atribuído a ela na frente. Todos esses homens também perseguidos, condenados, e eles caminharam a pé por muitos quilômetros ao destino, né, das suas prisões e assassinatos. Então, Tuba Hanum, e conduziu heroicamente. Então, foi um momento de muita bravura e muita fé. Apesar de tudo, amor e poesia. O rei do amor. Eu ouço o rei do amor chamando-me para o caminho do amor sem fim. Minha caneta não ousa tentar explicar o deslumbramento do seu rosto acima. Todo mundo que aprende esse segredo quer jogar sua vida fora. Mas, mais do que o sol, seu rosto brilha, ilumina a terra, mesmo ao meio-dia. Seus amantes de saudade começam sua dança, com alegria a abraçar a calamidade. Seu rosto, aquele vidro sagrado de aparência, reflete para nós a clareza de Deus. Os pobres, quando uma vez veem seu rosto, são afagados em riqueza e luxo. Olhar, eu não sou o único. Cada átomo canta sua majestade. Encontre este Deus e você se tornará o não diante de todos os outros deuses. Aqui, então, já começamos, depois já da segunda metade do século XIX, até a metade anterior, nós chamamos de Idade Heróica. E aí, aqui nós estamos elas começando a romper a Idade Heróica. Então, tivemos a Sierra Hanum, Nawab, a esposa eterna de Bahá'u'lláh, Bahir Hanum, a Sierra Hanum, a folha mais excelsa, Bahir Hanum, sua filha, a folha mais sagrada. Eximiu-se do casamento, porque ela tinha muito a fazer, muito a proteger, muito a defender. Fatime Hanum, Munire Hanum, a mãe santa, esposa de Abdu'l-Bahá, também. Essas são também heroínas, nossas heroínas barrais. Aí o mundo fervilhava. Este foi um século que fervilhou demais no mundo inteiro. Aí tivemos essa lindinha chamada Augusta Ada Lovelace. Todo mundo a maioria de nós está na frente do nosso computador. Foi essa bonitinha aí que circulava pela realeza da Inglaterra, que fez um cálculo matemático e deu origem ao primeiro protótipo de computador. Então, os aficionados aí pelo TI, certamente já ouviram falar dela. E ela, por incrível que pareça, é filha. Quem de nós, na nossa geração, lá atrás, não lemos os poemas do romântico da sofrência, Lord Byron? Ela era filha do Lord Byron. Mas aquele sofrêncio lá, danadinho, abandonou-a quando ela tinha 1 mês de idade. Ela nunca mais o viu. E a mãe dela não deixou que isso acontecesse. Por isso que acho que ele fazia a sofrência, né? Devia ser por arrependimento, por remorso, né? De ter deixado uma filha, uma mulher tão incrível.
ela dizia, agora mais do que... E ela estudou, enfim, e a mãe dela não deixou ela ir para as letras, né? Com medo de seguir o caminho daquele pai ausente. Então ela disse, agora mais do que nunca sou noiva da ciência. Religião para mim é ciência e ciência é religião. O intelectual, a moral, o religioso me parecem naturalmente interligados num todo harmonioso. A Chiquinha foi a primeira maestrina brasileira. Ela foi abolicionista, musicista, ela era filha de pai e mãe branco e negro. Ela viveu depois um tempo em Portugal, viu, meninas aí de Portugal? Ela foi até aí, ela foi viver um amor proibido que aqui no Brasil não era possível, mas ela não deu bola, foi para lá, viveu e depois voltou. E aqui no Brasil é dedicado a ela o Dia da Música Popular Brasileira, tá? Dia do aniversário. Temos aí em Portugal a dona Antônia Gertrudes Puzic. Ela era de Cabo Verde, mas depois viveu e morreu em Lisboa. Feminista, foi a primeira jornalista de Portugal com o seu nome estampado, sem um pseudônimo masculino, porque naquela época em Portugal haviam muitas mulheres jornalistas, mas elas escreviam com pseudônimo masculino. Ela era política, andou pela monarquia portuguesa da época, era poetisa e autora teatral. Vale a pena conhecer a dona Antônia. Temos na Itália a primeira médica da Itália, Maria Montessori. Aqui no Brasil, nós a conhecemos como educadora pelo método montessoriano. Quem é professor, professora sabe, né? Ele, até hoje, tem muitas escolas que mantêm esse método. Ela desenvolveu, para o desenvolvimento, ela trabalhava um pouco com crianças que tinham uma certa dificuldade, uma certa... E aí ela trabalhou para desenvolvimento físico e mental dessas crianças, mas principalmente para nutrir paz e densidade interiores, para ser capaz de amar. E aí, numa conferência de medicina, os médicos questionavam, que história é essa que ela estava tentando lidar com essas crianças? Ela sabia que essas crianças não tinham jeito, eram deficientes, e aí ela chamou a razão todos e disse, essas crianças podem, são os senhores que não permitem. Esses senhores, ninguém nunca mais soube do nome deles, e, no entanto, ela está aí, né, eternizada pelo seu método montessoriano. Temos também Florence Nightingale, uma enfermeira inglesa que criou a enfermagem moderna. Então, hoje ainda, toda enfermagem, a prática de enfermagem no mundo vem da criação da Florence. E ela treinou enfermeiras para cuidar de feridos da guerra, na Guerra da Crimeia especificamente. Madame Curie, que é muito conhecida, né, da Polônia, mas desenvolveu na França o estudo com a radioatividade. Ela recebeu 2 Nobel de Física e Química, e a sua filha depois também recebeu 2 prêmios Nobel. A Madame Curie dizia, cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, participar da responsabilidade coletiva de toda a humanidade. Só tem gente boa, né? E a nossa médica, tivemos a primeira médica brasileira no Rio Grande do Sul, a Rita Lobato Velho, que também foi feminista e foi política. Próximo. Aí saltamos, né, já no final do século para o século XX até 1921, e ainda é primavera. Aquela primavera de lá continua. Temos a Laura Dreyfus Barney, foi uma atriz maravilhosa, circulou por todos os meios da sociedade da época, na Europa, em Paris, e ela conheceu a causa Bahá'í também em Paris, e ela foi até a Terra Santa, e nos anos de 1904 a 1906, ela recolheu respostas de Abdu'l-Bahá a muitas perguntas, e muitas delas até hoje, para muitos de nós, são mistérios, e nesse livro a gente encontra essas respostas. Esse livro chama-se Respostas a Algumas Perguntas, ele foi relançado recente pela nossa editora Bahá'í,
E o serviço dela no catalogar, de compilar essas respostas pela Casa de Justiça é considerado um serviço imperecível. Ela viajou pela Europa, pela Pérsia, pelo Cáucaso, pela Rússia, financiou outras obras nos Estados Unidos, serviu em ambulância e na Cruz Vermelha na Primeira Guerra e foi laureada na França em 1925 e 1937. Vale a pena conhecer a Laura. A nossa médica brasileira, Anise da Silveira, psiquiatra, ela humanizou o tratamento psiquiátrico introduzindo animais de estimação e arte. Ela recentemente teve um seriado de televisão sobre Anise da Silveira. Em Portugal, também tivemos a Adelaide Cabete, uma médica obstetra feminista. Em 1912, ela reivindicou o mês de descanso para a mulher parturiente e participou por 20 anos do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. Próximo. Ah, não, clica aí, João Davi. Faltou a nossa Carolina Beatriz Ângelo, que foi a primeira mulher a votar em Portugal, em 1911. Ela também era médica, ela fez a primeira cirurgia ginecológica no Hospital de São José em 1903. Ela criou a Associação de Propaganda Feminina, projetou a Escola de Enfermeiras e, pasmem, ela faleceu aos 23 anos. Ela era viúva, com um filho, sozinha para criar, e realizou tudo isso, e com tão tenra idade, né, de falecimento, com 33 anos, ela produziu tudo isso. Viva Carolina! Próximo. E aí, um pouquinho mais para frente, de 1921 a 1957, a primavera continua florindo, exalando o perfume. Então, tem essa turminha aqui, que eu já pedi licença para elas, mas eu chamo de a turma do balacobaco. Essa linda, parece uma rainha, Ruhier Hanum, que está aqui à esquerda, mas ao alto é a nossa mão da causa e a amada esposa do guardião da Fé Bahá'í, Lua Getzinger, apaixonada por Bahá'u'lláh, pelos ensinamentos de Abdu'l-Bahá, Juliette Thompson, que pintou quadro lindo de Abdu'l-Bahá, Leonora Armstrong, essa mocinha que está do lado direito em cima, isso ali ela está num navio. Segundo nosso amigo Riaz, depois, se a gente ampliar a foto, a gente vai ver que é verdade. Ela tem o mesmo sorriso enigmático da Mona Lisa. Martha Ruth, mulher, eu falo Martha Ruth, quando eu estudei sobre ela um tempo atrás e apresentei, falei, miga sua louca, como é que você fez tudo isso? Essa mulher deu a volta no mundo por 4 vezes. Ela carregou um câncer por 38 anos e não se deixou abater. E girou o mundo e ensinou para todos. Ela foi a primeira mulher Bahá'í que veio, passou pela América do Sul, começando lá pelo Belém do Pará. Ela, a Dorothy Baker, desde criança, também foi mão da causa. Lá em criança, ela conheceu Abdu'l-Bahá nos Estados Unidos e ele disse para a mãe dela, ela é minha filha. E ela nunca esqueceu disso e foi buscar. A Rainha Maria da Romênia foi a primeira monarca Bahá'í, foi ensinada por Martha Ruth. Aqui embaixo, esse trio, Lillian Cape, Sarah Klock e Susan Mood, elas estavam lá, também conheceram a causa e difundiu essa causa nos Estados Unidos, mas elas foram chamadas a ir para o Irã, numa época que até hoje é perigoso, mas naquela época era mais ainda, a criar uma escola de educação de meninas e meninos, e elas foram e fizeram, e essas meninas e esses meninos progrediram e se tornaram luz. A Lilian faleceu, ela chegou lá em 1911 e faleceu em 1920 por febre tifoide. A dona Margot Worley também, outra americana, que serviu muito no Nordeste, na Bahia, e era muito querida pelas aldeias indígenas ali no Nordeste.
ensinou muito esta causa lá também. E aqui no Paraná, ô meninas do Paraná, nós temos a primeira mulher negra a se formar em engenharia civil pela federal, pela nossa federal aqui em 1945. É a Enedina Marques, aqui à esquerda. Ela foi defensora dos direitos das mulheres e dos negros, e ela trabalhou no Departamento de Água e Energia. Estou vendo que tem muita coisa em comum com essa Enedina, hein? Temos a Olga Benário Prestes, a mulher do Júlio Prestes. Eles lutaram contra a ditadura, ela era uma judia, depois foi deportada de volta para a Alemanha e faleceu num campo de concentração em 1942. Próximo. E estamos chegando ao nosso tempo. E o perfume continua. Olha aqui à direita quem está aqui. Eu não estou vendo todo mundo, mas Dona Tuba está aí, minha querida, nossa querida amada. Ela é linda, sempre foi e continua linda. Ela é uma persa, pioneira, é erudita nos escritos barrais, no cristianismo, no islã. Ela conhece de candomblé, ela sabe de maçonaria. É incrível essa mulher. Ela foi auxiliar de conselheiros por 30 anos. É uma instrutora incomparável. Mona, uma menina de 17 anos, professora de criança, defensora da liberdade religiosa no Irã, foi martirizada com mais 10 outras mulheres em 1983. Também temos muito material escrito sobre Mona, vale a pena conhecer. Temos a dona Farota Erzadeh, foi nossa amiga aqui de Curitiba por muitos anos, foi pioneira aqui, foi professora de crianças, uma instrutora incansável. Ela é a mãe do nosso querido Rias. Aqui no Brasil era a Zulmerian Walker, ela era conhecida como Zéu. Olha, a Zéu não precisava nada. Ela chegava no lugar para fazer uma fala numa conferência. Só ela bastava, era um mulherão, um vozeirão, ela tinha uma presença, eu tive o prazer de participar algumas vezes. Ela era professora da Escola de Nações, foi pioneira, foi membro da Assembleia Nacional, escreveu o livro A Educação como a Lei Divina. Viva Zéu! Lá em Portugal, mais recente, o mundo todo conhece, a Maria Barroso Soares. Ela foi primeira-dama casada com o Mário Soares. Ela foi atriz, professora, política, ativista social, laureada. E segurou as pontas quando o marido estava preso. Aí vem mais uma mãe, a dona Maria do Carmo Oliveira, mas ela gostava de ser chamada Maria do Carmo Clímaco, por devoção a São João Clímaco. A dona Maria do ela era professora, fez filologia germânica, criou observatório de qualidade pela educação para todos. Aí ela divulgou esse observatório pela Europa, defendeu esta causa da educação. E ela legou ao mundo uma família de gente bem colocada, gente estudiosa, gente que tem muito trabalho em prol da humanidade. E também uma filha que mora aqui em Curitiba, é professora da Federal do Paraná, já foi laureada pela Itaipu, por conta de um trabalho que ela fez lá. E agora, este ano, segunda-feira agora, ela vai receber o prêmio de Engenheira do Ano, um prêmio instituído pela PUC Paraná. É a Sofia Oliveira, irmã do Marco e filha da Dona Maria do Carmo. Parabéns. Portugal também temos a Maria João Pires, é uma pianista clássica laureada, com Oscar da Música, e ela tem uma proposta muito interessante de formação de profissionais de música no seu próprio local de origem. Também vale a pena conhecer e ouvir a Maria João. Ô, Selene, você está vendo alguém conhecido aí, Selene? Viva a Dona Ivone! Temos também ainda, ela vive, ela está em vida, a Mama Vitória,
lá de Angola. Nós a conhecemos numa reunião aos domingos que o Márcio Miranda faz pela comunidade de Belo Horizonte, e é incrível esta mulher. Ela foi atriz, ela é compositora, ela é professora de aulas de criança, a avó babona, como eu, porque sempre nas reuniões os netos estão sempre ali ao lado dela, circulando, aquela meninada ali ficou errada. É incansável instrutora e ela é cega. Por incrível que pareça, esta mulher cega fez e continua fazendo. Viva a Mama Vitória! Temos aqui a Joana d'Arc, uma cientista incrível também, nascida em Franca. A dona Choguier Sheikhzadeh vive também, vive em Santo André, é pioneira Bahá'í, é mãe do nosso querido Fuad. A dona Efate, eu não esqueço, para mim, a voz dela era de uma soprano celestial. Ela entoando melodias e orações. Naquelas igrejas de Israel que tem uma acústica fabulosa, parecia um anjo. E lia a mão e a borra de café como ninguém. E agora chegou o momento, né, gente, que principalmente a nossa família, as primas, a companhia das primas, minhas sobrinhas queridas, lindas, que chamam as lindinhas da Titi. Volta, João Davi. Mas eu vou falar para ela por último, porque senão a emoção não vai me deixar. O Chico, que é o maridão dela, né, Chico? Fica aí, viu, compadre? Não sai, não. Eu vou falar dela, essa coisa linda aqui, no canto esquerdo, no alto aqui. Mas aqui no canto direito, tem a minha mãe espiritual. A mãe do Amir. Muitos conhecem o Amir, não sei se o Amir está aí hoje. A Sônia Maria Góes Chafa. Ela se nominava enfermeira, graças a Deus. E foi mesmo. Nós trabalhamos juntas, eu conheci a Fé Bahá'í com ela, nós trabalhamos juntas na Secretaria de Saúde por muitos anos, uma enfermeira incrível. Era incrível, uma mulher inteligentíssima, ela tocava piano, ela cantava, ela compunha, era uma instrutora incansável, defendemos juntas, né, Sônia? A Sônia já está também no degrau de cima, como a Janice e tantas outras. Defendemos muito, né, Sônia, os direitos das mulheres, a educação das crianças, e participamos de uma campanha que a ONU promoveu sobre brinquedos infantis sem armas de guerra. Por favor, pais, prestem atenção, eliminem os brinquedos de guerra das mãos de seus filhos. Temos que fazer a cultura, educar pela cultura da paz. Aí, lá em Portugal, a dona Hilda Summers Rodrigues e a dona Matilde foram pioneiras na África. Não sei se a Estela está aqui hoje, mas é a mãe da Estela Rodrigues. A dona Hilda foi uma das primeiras Bahá'ís de Portugal. Ela também tinha sozinha, criando um filho, o Michel, e depois ela conheceu o seu marido, o senhor Xavier, e ela foram ser pioneiros na Guiné-Bissau, e ela tem o título de Cavaleiro de Bahá'u'lláh, porque abriu um país, um novo país, na época da Cruzada dos 10 anos. A dona Hilda, a dona Matilde também, uma pioneira Bahá'í do norte, lá de Portugal, foi pioneira em Angola. A nossa querida Maria de Lourdes Montenegro. Maria de Lourdes, ela era socióloga, professora da Universidade Federal, feminista, radialista, comentarista de TV, ela foi comentarista da TV Globo aqui no Paraná, e ela lutou contra preconceitos contra a mulher, e pela liberdade da mulher, e contra preconceito de negros. Ela teve 4 filhos, dos quais 2, uma filha e um filho, são negros adotados. E faleceu em 2018. Ela foi presidente do PSDB aqui do Paraná. Aí, quando levamos para ela a mensagem de Bahá'u'lláh, eu e Sônia, João Davi, e Dayana Barriga, e Davi Pelamão,
Fomos até a casa dela para falar, ela conheceu a Febarrai, pouco tempo depois ela aceitou e largou a política e foi também uma instrutora, uma mulher incrível. Viva Milurdes! Em Portugal tem uma nova cientista, Elvira Fortunato, jovem, descobriu engenharia eletrônica de papel. O povo aí que é da TI tem uma mulherada boa aí para se inspirar, viu? Madre Teresa, irmã Dulce, dispensa comentários. O mundo inteiro sabe. Temos uma Bahá'í chinesa, Zhang Xin, que é uma empreendedora de muito sucesso, e ela disse que ela entendeu o papel dela na vida depois que ela conheceu a fé Bahá'í. Recente temos Esther Sabino e Jaqueline Góes, que são as cientistas que sequenciaram o genoma do Covid-19. A Louise Hay, muitas aqui, eu tenho certeza já leram o seu livro Você Pode Curar Sua Vida. Eu li e para mim foi muito importante numa época da minha vida. Ela tem muitos livros de autoajuda, é uma autora que vale a pena ler. A Rosemarie Muraro também, uma feminista, jornalista. Nos Estados Unidos também, que faleceu recentemente, a Beck, ela é Beck Murphy, ela é conhecida como Beck Murphy, foi conselheira continental, ela foi filha de diplomata na Etiópia, andaram pelo mundo afora, ela desde criança buscava essa nova visão de mundo, aí depois moça foi para o Alasca, lá conheceu a fé, e daí não parou mais, incansável, e ela tinha uma palestra no dia seguinte, e aí ela disse no dia anterior, quando alguém falou, você está disponível, você pode? Nos últimos anos ela estava na Flórida, ela disse, só a morte ou uma doença muito grave me tira de um compromisso desse. No dia seguinte ela teve um infarto fulminante e faleceu. Ela é uma mulher muito querida. Temos a Dani Bugal, é uma indiana, uma mulher indiana, ela representa a comunidade internacional Bahá'í na ONU, no Fórum Econômico. Quem nunca ouviu falar ouviu um fado cantado por Amália Rodrigues? É a voz de Portugal. Atriz, cantora, e muitos legam ela o fado da resistência, porque ela lutou também, enfileirou, né, contra a ditadura. Aqui, a Fafá de Belém, por exemplo, a nossa cantora, imita a Amália Rodrigues quando quer cantar seus fados. Temos também a Maria Velho da Costa, uma outra mulher incrível, portuguesa, uma escritora portuguesa, laureada. Ela é muito conhecida pelas suas novas cartas portuguesas de 1972, que desafiou a ditadura de Salazar. A Leile Miller Murrow, uma advogada americana, eu sou fã dessa moça também. Ela criou o Instituto Tahririh. Quando ela era estudante de advocacia, ela soube de uma negra, uma africana, que estava com problemas, né, de imigração, estava para ser deportada, e ela abraçou esta causa, defendeu e liberou, e esta moça, esta mulher, trabalha com ela até hoje nesse Instituto Tahririh. Tem site, tem portal, são mais de 50 colaboradores direto. É incrível o trabalho desta Leile Miller Murrow. Também, o povo navega pela internet, vai lá e sai. Bom, gente, agora chegou a expectativa de toda a nossa família que está aqui hoje presente, aos quais eu agradeço muito, para falar da nossa querida Janice. A Janice foi uma menina linda, era uma bonequinha, e nós todos que éramos um pouco mais velhos que ela, no final da tarde, a gente adorava pegar na mãozinha dela e sair pela vizinhança, desfilando a bonequice dela, porque ela era uma boneca mesmo. Ela era muito sensível, era delicada, mas também era uma mulher braba, né, compadre Chico? Você que o diga, né, da brabeza da Janice. Mas ela cresceu e se tornou uma mulher muito forte, mas continuou sensível e delicada.
Ela fez a mesma faculdade que eu, a Unicamp, somos formadas, né, no mesmo curso. Eu fui para a área de saúde pública e ela ficou na área ambiental. Então, em Piracicaba, município de Piracicaba, no interior de São Paulo, ela era responsável pela qualidade da água de Piracicaba. O rio Piracicaba é um rio muito interessante, muito lindo. Era ou não era uma bonequinha? E a gente desfilava com ela. Obrigada, Jamila. Enfim, aí em Piracicaba temos a USP, a Universidade de São Paulo, e temos a Faculdade Luiz de Queiroz, que é de Ciências Agrárias, Agronômicas e de Gestão Ambiental. Então, ela procurou a universidade, que aceitou a proposta, e aí fizeram juntos também parceria com mais o Instituto da Argentina e do Canadá. Ela estiveram nesses lugares, e eles iniciaram uma pesquisa com uma bactéria para recuperar a qualidade da água através dessa bactéria. Aí a Janice depois ficou muito doente, e nisso os municípios de toda a bacia e dos afluentes do rio Piracicaba se consorciaram para levar avante este projeto, e eu tive a oportunidade de algumas vezes, aí os colegas, a cada avanço que dava, eles iam até a casa dela para mostrar para ela, e era muita emoção, muita alegria e muito choro também. E a Janice, antes de falecer, ela fundou um grupo, Benditas Vitaminas, na internet, que deu acesso a portadores de esclerose múltipla ao protocolo Coimbra. Uns 2 meses antes de falecer foi quando ela criou este grupo Benditas Vitaminas, e eu vejo até hoje muita gente através desse grupo. Depois surgiram outros, protocolo Coimbra, esclerose múltipla tem cura, todos estão no Facebook. Procure conhecer este protocolo Coimbra, quem tem alguma doença autoimune ou que conheça alguém, porque o controle e a cura está com o Dr. Cícero no Brasil. E eu chorei muito vendo gente do mundo inteiro ter acesso através desse grupo Benditas Vitaminas. E choro, né? Deu para perceber. Ela disse, é possível o rio Piracicaba ter água limpa, e todos merecem acesso ao tratamento com o Dr. Cícero. O poder da palavra em ação. Os regimes totalitários sabem que a palavra e o seu cume de fulgor, a literatura e a poesia são um perigo. Por isso queimam, ignoram e analfabetizam, o que vem dar a mesma, atrofia do espírito, mais pobreza na pobreza. Maria Velho da Costa. Cesse de repetir ocasionalmente as tradições do passado, pois o dia do serviço, da ação inabalável, é chegado. Agora é a hora de mostrar os verdadeiros sinais de Deus, de rasgar os véus da fantasia ociosa, de promover a palavra de Deus e de nos sacrificar em seu caminho. Que as ações, não as palavras, sejam nosso adorno. Tahirê. Então, não é tão difícil a gente entender por que o papel da mulher é tão destacado nesta era e sua influência na realidade das coisas, na capacidade de trazer do invisível ao visível. Aí, nesses slides aqui, são 3 slides, claro que são poucas também, mas são aqui os avanços, as realizações, as invenções que aconteceram desde 150 anos. Então, a primeira lei sobre educação para mulheres é proclamada no Brasil, em 1827, em 1848, Tahirê rompe os véus, em 62, as suecas votaram. Na Áustria, em 78, a Liz Meitner, uma física judia, descobriu a fissão nuclear. Lá em 1902, olha, Mary Anderson, em New York, inventou o limpador de para-brisa. A Mary Anderson foi isso. Ela já dirigia naquela época e muita neve, então tinha que parar e lá limpar o vidro
dirigia mais um pouquinho, parava, ia lá limpar, ela chegou em casa e falou, chega, vou inventar alguma coisa. Inventou o limpador de para-brisa. Só isso. Depois, em 1905, a Nettie Stevens, também nos Estados Unidos, descobriu os cromossomos X e Y. Se nós sabemos, estudamos na escola a genética lá, né? X é menina, Y é menino, é graças a Mary Anderson. Não, a Nettie Stevens. A Carolina Ângelo, né? Foi a primeira a votar em 1911. Aí, em 1928, gente, lá em Lages, no Rio Grande do Norte, foi eleita a primeira prefeita brasileira, Alzira Soriano. Pode passar o próximo. Em 40, foi eleita a primeira Assembleia Espiritual Local do Brasil e da América do Sul, em Salvador, Bahia, gente, ó, gente, na Bahia. E sabe quem estava lá nessa Assembleia? A Leonora, aquela jovem com o sorriso da Mona Lisa, a nossa mãe espiritual. Belina, você que ainda tem nenê, quem mais aí? Tem tantos que ainda tem nenê que usa fralda, sabe quem? Fralda descartável. Sabe quem inventou? A Marion Donovan, em 1940. Tem lá, né, as suas pendengas ambientais, mas vamos, hoje não tem mãe, né, de filho pequeno que viva sem uma fralda descartável, né? Gente, e outra que eu fiquei encantada de saber, essa Edilamar, depois homens podem entrar, é dela, é uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na vida. Edilamar, ela era também uma judia na Áustria. Em 1942, ela era atriz de cinema lá. Depois, claro, né, foi pega por Hollywood. Fico na Edilamar, depois esse material está disponível e vocês vejam aí todas as conquistas e invenções que a mulherada, as conquistas que se fizeram e as invenções que elas fizeram. Realmente já está muito tempo, né? Então, meus amores, eu ainda vou falar algumas palavrinhas. Eu agradeço muito a vocês e termino com uma reflexão da nossa Casa Universal de Justiça, que diz: muito desenvolvimento nutre a esperança, mas há muito também que deveria pesar na consciência da raça humana. Iniquidade, discriminação, exploração mancham a vida da humanidade, aparente imunes aos tratamentos aplicados por esquemas políticos de qualquer matiz. O impacto econômico dessas aflições resulta no sofrimento e prolonga os defeitos estruturais profundamente arraigados na sociedade. Nenhum de nós aqui, sob a influência da energia liberada nesta época, pode ficar impassível diante dessas consequências. É inegável que o bem-estar de qualquer um está intimamente ligado ao bem-estar de todos. O sofrimento coletivo da humanidade tem muito a ver com o pensamento e ação isolados e egoístas de grupos particulares e que, por ganância, interfere sem dó nem piedade no meio ambiente natural, aquele que provê nosso sustento. O planeta pode satisfazer nossas necessidades, mas não nossa ganância. Disse isso também a Jane Goodall, aquela mulher maravilhosa que estudou macacos na África. A desigualdade socioeconômica do mundo não é um problema de natureza material, e sim de natureza moral e espiritual para gerar, distribuir e utilizar a riqueza e os recursos existentes em abundância. Devemos ser juntos, mulheres e homens, a força de integração para ajudar a criar a consciência de que todas as pessoas são melhores, são membros da família humana. E isso tem prioridade sobre todos os outros aspectos de nossa identidade. Nossa identidade é material, espiritual, intelectual, sem distinção de classe, credo, cor, de lugar onde nascemos, que apela a uma reorganização total
das relações humanas, a de nos enxergarmos como seres humanos, com direitos e deveres iguais, vivendo dignamente e felizes em uma única pátria chamada Terra. O nosso país é a Terra. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita, é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não me impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Simbora, povo, viver. Não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não me impede que eu repita. É bonita e é bonita. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento. Ela é alegria ou lamento. O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo, que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, uma atitude repleta de amor. Você diz que é luxo e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, o velho vai sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. A pergunta roda e a cabeça gira. Eu fico com a pureza na resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Simbora, povo, viver, não ter a vergonha